Nós vamos dar continuidade às nossas exposições, estudos sobre adoração, e hoje eu queria falar um pouco mais para os irmãos sobre os sacramentos. A Igreja da Nova Aliança, ela recebeu do Senhor dois sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. No passado, a circuncisão, ela foi um sacramento. E na Nova Aliança, a Santa Ceia, ela ganha sentido completo daquilo que ensinava a festa da passagem, ou a Páscoa. E o estudo ou a compreensão a respeito dos sacramentos também, irmãos, é de suma importância para aqueles que são chamados para adorar a Cristo. Nós não batizamos adultos e seus filhos apenas como uma mera obrigação da igreja, um ritual da igreja, uma cerimônia que foi inventada por homens, mas nós fazemos isso em atenção e em obediência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que nós vamos trabalhar hoje seria o significado do batismo. Eu quero começar com vocês por uma passagem no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Abramos juntos a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. A partir do versículo de número 35. Assim diz a palavra do Senhor. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir, ou o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Notem que é frequentemente alegado que a palavra batismo no Novo Testamento significa imergir ou submergir. E notem que, tomando apenas uma passagem inicial, o que é que nós percebemos? Que a palavra batismo, ela não pode e não tem este significado pura e simplesmente imergir e submergir. Observem que em Marcos capítulo 10, o contexto em que Cristo fala de batismo não faz sentido se procurarmos compreendê-lo associando a submersão ou a imersão. Observem que Jesus aqui está fazendo uma referência ao seu sofrimento e morte. Observem no versículo 38, ele diz: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com quem sou batizado? Então, Jesus está dizendo aqui que o batismo que ele haveria de receber significaria sofrer e morrer, e aqueles que desejassem segui-lo também sofreriam e morreriam. Não tem nada a ver com aquela afirmação taxativa e categórica. Batismo significa apenas imersão ou submersão. Por que eu estou falando isso?
Porque o significado da palavra batismo, ela é muito maior e mais ampla do que o simples resumo de se mergulhar em água. Na realidade, as referências no Antigo Testamento sobre essa prática, elas sempre apontavam para borrifar água ou derramar água sobre a pessoa. Mas o significado mais completo da palavra batismo traz a ideia de trazer duas coisas a um contato mais próximo, a um contato mais íntimo, de forma que um é transformado pelo outro. Um sofre modificação pela ação do outro. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque quando nós estudamos o tema e procuramos aprender, nós vamos observar que quando fazemos isto em obediência a Cristo, nós estamos cumprindo o seu mandamento e muitas vezes não temos ideia do que está por trás desse selo da aliança, deste comprometimento com Ele, desta aproximação de duas coisas e de uma transformação que surge quando uma se aproxima da outra. Então, para a gente começar hoje a entender e a estudar um pouco mais sobre o batismo, eu vou fazer o que de costume nós então temos aqui exercitado. Eu vou usar as nossas confissões. Eu vou tomar hoje a nossa confissão de fé e vou ler para vocês e nós vamos então observar as passagens bíblicas sugeridas. Na nossa confissão de fé, no capítulo de número 28, que trata sobre o batismo, primeiramente, se inicia afirmando o seguinte: o batismo é um sacramento do Novo Testamento instituído por Jesus Cristo. A palavra sacramento você não vai encontrar na Bíblia, ela não existe. Então, os irmãos de confissão credo-batista geralmente dizem, presbiterianos e reformados inventaram essa palavra, trouxeram para a Bíblia, ela não existe, mas trindade também não existe, a gente usa. Não há nada de errado em tomar termos que possam facilitar o cristão na compreensão de verdades da Bíblia. Sacramento dizia respeito à insígnia do exército romano, de determinada legião, onde o soldado romano jurava fidelidade àquela insígnia, àquela marca, aquele selo até a morte. Para o cristão, então, a palavra sacramento, ela ganhou sentido maior, mais profundo e espiritual, quando este deveria receber a insígnia de Cristo. Não somente ele, mas também a sua descendência, qual seja o batismo. Seria então selado, e por meio desse selo instituído por Cristo, ele deveria viver, caminhar e esperar sempre no seu Senhor. Então, a primeira consideração é que o batismo é um sacramento instituído por Jesus Cristo do Novo Testamento. Vamos para Mateus capítulo 28. Lá no final do Evangelho de Mateus, temos uma passagem muito conhecida, e nela, o que vemos? Jesus Cristo instituindo o batismo. Lembrem-se que o batismo não era uma prática desconhecida do povo judeu, do povo pactual, da antiga aliança. Não. Ele já era praticado pelo judeu na recepção dos gentios quando passavam a fazer parte da nação e do povo de Israel. Os gentios, os povos não judeus, os chamados povos pagãos. Então, antes eles recebiam o batismo como um sinal de purificação. Jesus Cristo, então, institui o batismo no Novo Testamento, tomando algo conhecido e dando um novo sentido, maior, real, completo. Então, nós temos aqui Mateus 28, a partir do versículo 18 até o versículo 20. Eu peço que vocês leiam comigo. Vamos ler. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.
Eu já falei para vocês, me permitam lembrar, a grande maioria dos irmãos não participaram dos estudos sobre o Catecismo de Heidelberg às quartas-feiras, onde eu falei sobre o assunto seguindo outro catecismo. Versículo 19, o imperativo aqui não está na língua grega no ide, mas no fazei. É interessante notar isso. Porque na construção original, na língua grega, Jesus Cristo disse: fazei discípulos de todas as nações. Esse é o mandamento. Este é o grande comissionamento. De que maneira? Indo por todo o mundo, batizando os convertidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho ordenado para vocês. Então, na tarefa da igreja de fazer discípulos em cumprimento ao chamado de Jesus, nós estamos chamando para o aprisco do Senhor Jesus, para o rebanho de Cristo, as suas ovelhas. Nós fazemos discípulos indo, portanto, por todo o mundo e pregando o Evangelho. Uma vez, então, que esses discípulos eles são feitos pelo Senhor, mediante a atenção a sair e pregar, o que é que deve acontecer, então? Eles devem receber o sacramento. Eles devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem de Jesus. Por isso que a nossa confissão de fé, ela diz: o batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo de número 12. A partir do versículo de número 12. Então, em obediência a este sacramento instituído por Jesus Cristo, o batismo ele é aplicado não só para admitir solenemente o novo membro na igreja, a pessoa batizada, mas também para servir a ela de sinal e selo deste novo pacto. Então, quando você chega comigo no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículos 12 e 13, o que é que nós lemos? Vamos lá. Porque, assim como o membro é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, o batismo solenemente admite a pessoa batizada na igreja de Deus. Não de forma diferente, os filhos dos crentes também passam a ser admitidos por meio dessa nova forma. E aí, me permitam lembrar outra confissão, ela fala de uma forma muito interessante. Porque hoje o batismo e não mais a circuncisão, Confissão belga, artigo 34, falando sobre o santo batismo. Observe, cremos e confessamos que Jesus Cristo, que é o fim da lei, ao derramar o seu sangue, acabou com qualquer outro derramamento de sangue que se possa ou queira realizar para propiciação e satisfação dos pecados. E que ele, tendo abolido a circuncisão, que se praticava com sangue, instituiu em lugar dela o sacramento do batismo, pelo qual somos recebidos na igreja de Deus e separados de todos os outros povos e outras religiões para pertencermos totalmente a Ele. Toda criança pertencente à aliança também tinha, no dia da sua apresentação, circuncisão,
um cordeiro que deveria ser sacrificado. Isso funcionava para o garoto, mas também para a menina, que não podia ser circuncidada. Agora o batismo então une e mostra em sua forma universal que o fim do derramamento de sangue chegou, porque Cristo, de uma vez por todas, derramou o seu sangue por seu povo. E agora então, em um só Espírito, diz o apóstolo, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Agora o contexto universal da aliança é demonstrado através deste selo pactual de admissão do crente na igreja, mas também como um sinal para ele de que ele está envolvido neste pacto da graça. Vamos para Romanos capítulo 4. Voltem uma carta. Observem que as passagens bíblicas, elas confirmam aquilo que nós confessamos como matéria de fé. Romanos capítulo 4, observem comigo, a partir do versículo de número 7. O apóstolo está argumentando que Abraão não foi justificado por obras, mas por fé. É importante lembrar disso. Ainda hoje o conceito fraco, equivocado a respeito da aliança, teima em afirmar que não havia salvação pela graça mediante a fé nos dias do Antigo Testamento. Isso é um erro crasso de interpretação bíblica. Se admite que Abraão e que os patriarcas e os seus descendentes foram salvos por obras. Paulo deixa isso muito claro. Aquilo que eles faziam em obediência à lei, em atenção aos mandamentos de Deus, envolvia matéria de fé. Eles faziam aquilo porque Deus lhes ordenou e por fé e crendo na provisão de Deus, eles faziam. De forma que, quando nós chegamos ao versículo 7, diz o apóstolo, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, citando o Salmo 32, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. De onde Abraão foi tirado? Ainda se chamando Abrão, da terra de Ur dos caldeus. E aí, versículo de número 10 diz, como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E aí vem o versículo-chave, e recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça, da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então, o sacramento do batismo não somente admite na igreja a pessoa batizada, mas também serve para ela de sinal e selo do pacto da graça. A graça sempre precede a fé. Então, a interpretação isolada que determina que se o texto não é claro, então não dá ou não vale para mim, não permite muitas vezes que o estudante da Bíblia enxergue o todo da palavra revelada. Porque se alguém chega a crer, já adulto, obviamente, para ser batizado, o que foi que aconteceu com ele primeiro? Antes de ser circuncidado ou batizado, alguém operou em seu coração e o fez crer em Cristo. A graça sempre vem antes da fé. Ele fala a respeito disso quando diz que a justiça imputada a Abraão vem muito antes dele ter sido circuncidado. E aí também diz a confissão de fé
que o batismo instituído por Jesus Cristo, este sacramento do Novo Testamento, ele não só serve para admitir solenemente na igreja a pessoa batizada, como também serve para ela de sinal e selo do pacto da graça, mas continua a afirmar de sua união com Cristo, de sua regeneração, da remissão dos seus pecados e também da sua consagração a Deus por meio de Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Este sacramento, segundo a ordenança de Cristo, deve permanecer na igreja, na sua igreja, até o fim do mundo. Aí nós temos outras passagens aqui sugeridas, eu queria verificar com vocês detalhadamente, ou rapidamente, melhor falando. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. A partir do versículo de número 23, nos diz a palavra do Senhor. Gálatas 3, a partir do versículo 23, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O batismo, então, ele simboliza esse revestimento glorioso e gracioso do Senhor. Assim como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12, e nós vimos que todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, gregos, servos, livres, e temos bebido de um só Espírito. O mesmo apóstolo então diz no versículo 28, portanto, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Observem, a palavra não está trazendo nenhuma ideia aqui de imersão para um corpo. Veja que a palavra diz respeito à nossa união com Cristo em Coríntios, em beber dele. Aqui nós notamos um revestimento dele. De forma que, meus amados irmãos, diz o versículo 29, e se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A palavra do Senhor, então, nos mostra que o batismo, ele aponta para essas verdades. Fala a respeito da nossa união com Cristo, mas também fala a respeito da nossa regeneração em Cristo Jesus e de nossa consagração a Deus. Vejam a outra carta de Paulo. Paulo fala muito sobre batismo, mostrando o seu significado completo, pleno. Tito capítulo 3. Em Tito o que vemos? Tito capítulo 3. A partir do versículo de número 1, lembra-lhes, isso ele falando para o pastor Tito, para os crentes em Creta, na ilha de Creta, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros.
Vejam que exortação importante da parte do apóstolo Paulo. Ao olharmos para as nossas autoridades, para aqueles que nos governam, esperemos o fim de todas as coisas. Não cabe ao cristão fazer parte de todo ou qualquer processo difamatório a ninguém, quanto mais aqueles que Deus colocou como autoridade sobre nós. Devemos dar provas de toda cortesia para com todos os homens. Por que razão? Porque antes de sermos regenerados, ou seja, nascermos de novo, quem éramos nós? Nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Vamos ler juntos os versículos de 4 a 6? Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. É isto que significa o batismo. Deus nos lavando por meio de seu Filho Jesus Cristo, através do seu derramamento de sangue, de todo o nosso pecado, derramando sobre nós, de forma regeneradora e renovadora, de seu Espírito Santo. Então, irmãos, confinar o significado da palavra batismo, a imersão ou a submersão, e dizer então que o que nós praticamos é um trapo velho da Igreja Católica Romana, é não ser honesto com o que a palavra sempre falou acerca do batismo. Observem. É importante, irmãos, que nós tenhamos conhecimento e compreensão da fé que nós professamos. E graças a Deus, porque nós temos confissões e catecismos. Não pensem que teologia ela é produzida e surge de um dia para o outro, como hoje está sendo tão comum em blogs e sites de internet e páginas de redes sociais. Teologia se constrói com o passar dos tempos e séculos, por meio da revelação da palavra e por meio da orientação, da direção de Deus, para que homens separados por Ele pudessem interpretar a Escritura, iluminados pelo Espírito, a fim de que a igreja não perdesse o seu rumo. Então, é importante para nós, nesta manhã, refletirmos por que nós estamos aqui. Você já parou para pensar nisso? Porque eu sou um membro dessa igreja aqui. Porque eu professo a fé bíblica segundo a herança reformada. São perguntas importantes que nós precisamos fazer. Por que pregamos como pregamos? Por que entendemos a Bíblia como ela é, palavra de Deus, infalível, inspirada? Porque entendemos que o centro de toda a revelação, ela está em Cristo, a Escritura converge para Ele. Porque entendemos que Ele é a única esperança para todos os povos e para todas as nações. Porque entendemos que o batismo, porque foi instituído por Ele, não pode ser negligenciado, nem para nós e também para nossos filhos. Nós precisamos, irmãos, conhecer mais a fé que nós professamos. Eu quero aqui dizer algo para vocês. Quero repetir, na realidade, algo para os irmãos. Não se apoiem apenas na pregação do ministro do Evangelho. Busquem conhecer a fé que vocês professam, estudando a Escritura com seriedade. E qual é o leme ou qual é a direção que nós temos para estudá-la corretamente?
como igreja confessional, nós temos uma confissão, nós temos catecismos. Então, é importante, geralmente, aqueles que não compreendem a riqueza que nós temos, a herança que nós temos, e desprezam todo este material, rapidamente começam a levantar críticas contra os ministros. Eu ouvi uma delas contra um ministro fiel aqui da nossa cidade, que prega a palavra como deve ser pregada, Antigo e Novo Testamento. Uma família antiga de sua igreja, então começou a dizer, esse pastor só prega no Antigo Testamento, aí não precisa mais do Antigo Testamento. E é crente de 300 anos em igreja presbiteriana e não sabe nada. Então, é importante que nós entendamos e conheçamos a fé que nós professamos. Os professores de escola dominical precisam ensinar com base nisso aqui. Precisam conhecer profundamente aquilo que nós professamos, para que nós não caiamos no erro de negligenciarmos doutrinas tão importantes que dizem respeito à nossa fé. Porque quando nós adoramos a Deus, nós atendemos a ordem de que a pessoa convertida precisa ser batizada e seus filhos também. Então, para a gente finalizar, eu queria só lembrar aos irmãos que a Escritura diz que este sacramento ele foi dado por Jesus Cristo, e a nossa confissão, então, ela confessa esta verdade bíblica, dizendo que ele deve permanecer na igreja até o fim do mundo, porque foi ordenado por Jesus. E aí vocês lembram comigo de Mateus 28, que nós já lemos, quando Jesus Cristo disse, você deve fazer discípulos, é a ordem dada à igreja, indo por todo o mundo, batizando os convertidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo aquilo que Jesus ordenou. E aí Jesus conclui dizendo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em outras palavras, vocês devem obedecer a minha ordem até o meu retorno, porque até o fim do mundo é assim que deve ser. É assim que a igreja deve caminhar. São estes os valores que nós devemos anunciar e pregar para o mundo e edificar a igreja de Deus. Eu finalizo com uma passagem em Romanos 6, passagem também apostólica, a partir do versículo de número 1. Começamos vendo o significado do batismo e depois nós vamos caminhar e considerar mais a respeito deste sacramento, mas em outras oportunidades. Romanos 6, do versículo 1 ao versículo de número 6. Diz o apóstolo que fomos batizados na morte e ressurreição de Cristo. É uma passagem conhecida. Diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. A passagem que nós temos aqui, ela não está dizendo de alguma forma que nós somos imersos nesses eventos aqui. Geralmente, aqueles que defendem com unhas e dentes batismo por imersão, então falam, olha, Romanos 6 diz que quando você batiza, então mergulha, morre, quando sobe, ressuscita. Os eventos aqui não estão necessariamente ligados a o batismo sendo ou significando imergir ou submergir. Ele se refere ao fato de que, através da fé em Cristo,
nós fomos trazidos ao contato com sua morte e ressurreição, de tal forma que a nossa condição é totalmente e para sempre transformada nele, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Você vai ficar, então, para morrer justificado no pecado, a vida inteira submerso em água? A questão não é essa. E observem que este é o significado e a realidade do batismo para o cristão. O significado do batismo, trazer duas coisas para um contato próximo, onde uma é transformada pela outra. Ao recebermos a água, o derramamento ou a sua borrifação, nós então somos lembrados que o sangue de Cristo assim purificou o nosso coração. Que Ele tem promessas para nós e para os nossos filhos. Que Ele nos convida a adorá-lo ou para a sua adoração, e que o ingresso, portanto, se dá quando, em obediência a Ele, nós confirmamos tudo aquilo que temos recebido dele. Somos admitidos em sua igreja, carregamos o sinal e selo do pacto da graça, da nossa união com ele, da sua regeneração, do perdão dos nossos pecados, da nossa consagração a Deus por meio de Jesus, para que andemos em novidade de vida. O que o apóstolo quis dizer claramente é que agora em Cristo, nós, porque estamos unidos a Ele, fomos batizados em sua morte e ressurreição. Morremos com Ele e para Ele, e vivemos com Ele e para todo sempre. Vamos orar. Senhor, agradecemos a oportunidade que nos concedes nesse dia de seguirmos juntos estudando o que a Tua palavra diz sobre a adoração, a devoção de seu povo pela mediação de Jesus Cristo, quando faz tudo aquilo que Ele ordenou. Sabemos, ó Senhor, que também isto passa pelo batismo, porque foi instituído por Jesus Cristo. E quantas bênçãos são experimentadas por aqueles que obedecem à palavra dele, a palavra de Cristo. Nós te rendemos graças, ó Senhor, porque o batismo é um sinal e selo de como andávamos antigamente, de como éramos. Estávamos sujos e por nossos pecados imundos. O Senhor, então, por seu sangue, tornou puro o nosso coração. O batismo, então, em obediência ao Senhor, nos faz lembrar que, assim como a água, ela limpa o nosso corpo, o Senhor Jesus Cristo, através de seu sacrifício, nos purifica de todo o nosso pecado. Com Ele morremos, com Ele ressuscitamos, com Ele morremos para o mundo, com Ele revivemos para o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a construirmos diariamente uma compreensão, uma teologia bíblica, tendo Cristo como centro, forte, arraigada na graça, por meio da fé única em nosso Redentor. Que possamos compreender na palavra a beleza desta doutrina maravilhosa, que desde o princípio revelou graça e salvação, por meio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo. É por meio dele que somos salvos, por meio dele que podemos nos apresentar diante do Senhor e, com gratidão, servi-lo, adorá-lo e, mais uma vez, sermos edificados por sua palavra. É no nome de Jesus que oramos. Amém.